Agora, muito importante também, vou falar de uma exposição que expôs muito mais do que obras de arte, ou melhor, expôs muito mais do que simplesmente aquela obra de arte quando nós chegamos a um ateliê ou a um espaço de arte e ficamos admirados. São histórias de vida e pedaços da vida de alguém. E por isso mesmo eu vou já ter com a Inês. Bom dia, Inês! Olha que bonita máscara. Bom dia, Inês. A Inês Carrelhas, que é artista plástica e recentemente lançou em um projeto que, ou melhor, uma exposição que é o Mamma Minha, não é verdade? Que aborda exatamente assuntos desses delicados que têm a ver com o câncer da mama na mulher. Não é só uma exposição, é de facto um projeto, porque a minha ideia inicial era de facto envolver o maior número de mulheres com câncer de mama, que parece que é viral, que somos tantas, que é impressionante a quantidade de Eu próprio mulheres. sou padrinho, já agora permita-me que eu diga, de uma associação que exatamente também defende as mulheres, Amigas do Peito, em que cada vez mais e cada vez que há estes atos de solidariedade e de abraço, verificamos que toca em todas as idades. É verdade, toca em todas as idades e em todas as famílias, em todos os países. É uma coisa, é muito abrangente, porque é transversal, há muita mesmo. Gente mesmo. E não há só mulheres, há homens também. O Marco Paulo foi o exemplo que deu a cara publicamente, que teve câncer de mama. E portanto, eu trouxe aqui alguns trabalhos que estão lá representados, estas placas. Portanto, o sítio da exposição é onde? Claro. Convém dizermos que é para as pessoas poderem até por lá passar e dar uma vista de olhos. O sítio da exposição, a exposição está no Museu de História Natural, em Lisboa, que é ali entre o Rato e o Príncipe Real. É um espaço fantástico. Tem o apoio institucional da Liga Portuguesa contra o Cancro durante o ano inteiro. E porquê? Porque eu quero a exposição vai para a itinerância. Daqui, vai percorrer um pouco o país. Já tenho um contacto agora para Porto Alegre, que fiquei muito feliz porque de facto Porto Alegre é a capital da tapeçaria e eu sou tapeceira. Pois, porque fiz aí uma série de cursos ligados às artes. Exato. Tem um currículo fantástico. Já vamos exatamente explorar ou ver e saber mais sobre isso para já falar desta exposição. Inês, isto foi uma exposição que nasce nos corredores do IPO, não é verdade? E sobretudo na sua criatividade enquanto artista. Eu em 17 resolvi ir para as Belas Artes fazer umas cadeiras soltas e resolvi ir fazer tapeçaria, que eu já fazia tapeçaria há muito tempo, mas o entrar na faculdade era uma coisa que nunca lá tinha entrado e resolvi. Mas andou pela António Arroio, não foi aquela escola dos artistas? Foi a escola. É a escola dos artistas, não é? Da criatividade. E depois então, resolveu fazer um curso. Resolvi fazer a cadeira de tapeçaria nas Belas Artes e as cadeiras de estética. Pronto, fiz 2 cadeiras soltas e no fundo depois a certa altura fui diagnosticada com um cancro de mama e portanto entre os corredores do IPO e os corredores das Belas Artes, que eu nunca faltei às aulas, isto foi-me surgindo. Agora, Inês, como é que uma pessoa com uma atividade e com uma genica que não consegue estar parada recebe uma notícia dessas? O mundo desaba completamente? Para mim eu já estava à espera. Porquê? Porque eu tive... Pronto, a gente tem uma intuição, tive uma longa conversa com um grande amigo meu que é astrólogo e eu própria também estudei astrologia e portanto, para mim essa informação é muito útil. Portanto, houve aí alguns sinais que indicaram... Sim. E, portanto, quando veio o diagnóstico médico a dizer que era um carcinoma, um triplo negativo invasivo, eu já sabia que era alguma coisa para ser tratado. E, portanto, recebi a coisa como... Com alguma tranquilidade, digamos assim, veio, não é? Agora, eu recebia, de facto, com alguma tranquilidade, mas as pessoas que estão à nossa volta, eu acho que se sentem um bocadinho sem chão. Estava sozinha quando recebeu? Estava com a minha mãe. Pois, eu acho que quem sofre... A pessoa já sofre porque recebeu a notícia, mas quem está ao lado ainda parece que fica mais em pânico, não é? Eu penso que sim. Porque eu acho que se passasse como uma filha minha também me sentiria mal. Porque não está na nossa mão, não somos nós. E, portanto, pensar no outro eu acho que é muito importante. E depois, a partir daí, lembrou-se logo aqui de uma ideia. Lembrou-se, não? Começou a fazer os tratamentos e lembrou-se logo de uma ideia. Sim. Tenho de passar aqui uma mensagem tirar positiva. os aros dos sutiãs.
As senhoras têm que tirar Quer dizer, essa é a minha visão, estava-me a incomodar. Portanto, eu tirei os aros dos meus sutiãs e pedi a toda a gente que me entregasse e que me pudesse dar os aros dos sutiãs delas. E acabei por fazer esta peça, que se chama Mamma Minha, e é que dá nome à exposição, que são os quadrados que, no fundo, neste momento, no Museu de História Natural, estão colados nos azulejos, fazem como que se fossem os próprios azulejos. Engraçado, quer dizer, engraçado ao mesmo tempo interessante. Para além enfim, destes aros dos sutiãs, também faz estes moldes, não é, Inês? Sim, esses moldes são moldes de 8 mulheres operadas, que eu pedi a contribuição este é o meu, que eu não ando com as maminhas das outras senhoras, só ando com as minhas. E no fundo eu tirei-lhes um molde e pedi-lhes que me fizessem um texto de um testemunho. Exato, passassem uma mensagem. No fundo foi um pouco uma catarse delas próprias também, o facto de escreverem alguma coisa sobre o que sentiram ou o que estão a sentir neste momento. E curiosamente, este molde tem ali a marca da Exatamente, da cicatriz, têm todos. não é? Todos eles têm só a marca da cicatriz feita a lápis. Isto é um molde de gesso, de gás de gesso, e em que a única coisa que eu assinalei foi mesmo a cicatriz a lápis, só para estar limpo. E para realçar mais onde começou o problema, não é? Porque Sim. muita gente tem... Não, o problema começa na mancha. Quando nós vamos fazer uma mamografia, o radiologista vê uma mancha que suspeita e é preciso ir fazer uma biópsia. E é aí que eu... E é retratado exatamente por esta... Isto é não é uma radiografia. Claro. E é retratado então naquele, digamos assim, pesponto nessa mancha que está aí pesponteada a máquina de costura, só um quadrado, em que a certa altura percebi que eu estava a usar 5 cores para identificar a mancha. E no fundo são os 5 graus do cancro. Depois, os mamilos são aqui também representados, sim, neste caso, com eucalipto, não é? Com o olho de eucalipto, assim podemos dizer. Botões também. Sim, e limões. O limão tem uma... Exato, tem maminha. Tem uma maminha, sim. E no fundo depois há umas que têm mamilo, outras que não, porque no fundo depois de um cancro eu tive a sorte de ter ficado só com aquela cicatriz e não me foi retirado mais nada além do tumor e um gânglio sentinela, mas há quem fique sem e que depois tem que fazer reconstrução ou não quer fazer reconstrução, mas portanto aqui neste caso até trouxe uma das placas que não tem mamilo, exatamente para representar numa destas mulheres que ficaram sem. Inês, o facto de se ter envolvido com estes trabalhos e com esta exposição também fez com que, enfim, se sentisse um pouco melhor, um pouco, digamos assim, a mostrar aos outros que também podemos superar estas situações, não é? Claro que sim, e claro que sim. Eu acho que no fundo o cancro de mama é o cancro mais curável. Somos muitas, são muitos os casos e é uma forma de alertar, não é? Claro. Alertar e não só alertar, amenizar a coisa. E dar voz às mulheres Sim, também. exatamente. Muitas vezes estão no silêncio. Claro. E poder falar nisto. E que já não é, ainda bem, já não é tão tabu quanto isso. Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, parece que era um tabu dizer não sei, a mulher sentia-se... Sim, mas acho que mesmo que se deve falar sobre os assuntos. E cada vez mais. Sim. Que deve ter histórias incríveis, Inês, para contar dos corredores do IPO. Sim. Alguma que a tenha marcado? Alguma sim. Eu andava a forrar aros de sutiãs, então, no metro, no autocarro, nas esperas das consultas, e a certa altura estava uma senhora ao meu lado e ela disse, isso é uma arte, mas a minha arte é outra. Era uma senhora da Amareleja e começou-me a ditar versos dela,
que eu fiquei maravilhada, cheia de pena de não ter um gravador ali para poder ficar com aqueles... E a Inês tem uma ligação muito forte também ao Alentejo, não é? Sim, Portanto, sim, aí sim. quando há alguém da Amareleja Sim. começa a falar consigo, se calhar há um sentimento e uma emoção mais forte. É, gosto muito. Porque aprendeu, e como falámos no início da conversa, aprendeu a tecelagem numa zona muito bonita, não foi? Não. Não foi para o Alentejo aprender a arte de tecelagem em Monsaraz? Monsaraz, não. Foi com a Maria Flávia de Monsaraz. Eu muito aprendi bem. tapeçaria. Pronto. Aprendi tapeçaria. E Monsaraz, eu pensava que tinha ido para Monsaraz. Aprendi astrologia, mas foi com ela que eu, aos 15 anos, comecei a ir para o ateliê dela a aprender tapeçaria e depois nunca mais larguei. Fiz António Arroio, fiz o estágio na indústria no Porto. E agora está com esta exposição? E agora estou com esta exposição que espero que vá correr o país, sim. A exposição já está a decorrer e vai até domingo, não é verdade? Portanto, e como é que tem sido a reação das pessoas? O que é que as pessoas têm dito? Que feedback é que lhes chega também, Inês? Muito bom. Têm-me dado os parabéns pelo facto de eu poder dar voz a esta problemática. Têm-me dado, sei lá, ainda no outro dia teve lá um grupo de miúdas e eu estava a explicar a exposição e houve uma delas que começou a chorar porque isto toca. E é muito forte, é muito forte. Sim. É para a família, para a própria pessoa e, como dizia muito bem a Inês, sobretudo quem nos rodeia, que fica ainda mais preocupado. Mas hoje em dia, felizmente, já há tratamentos, não é? Que conseguem superar tudo isso. Eu acho que todos os... quer dizer, os tratamentos médicos eu apoiei-me, obviamente, e agradeço ao IPO. Mas depois tenho outras vertentes mais holísticas também. Para haver um equilíbrio também. Sim. Quer emocional, quer físico até. E agora, como é que está? Está recuperada, Inês? Estou, sim. O último exame veio que o carcinoma estava tratado, mas continuo a fazer ainda estou em tratamento mais um ano. Muito bem. Para além da exposição, houve também umas conversas de fim de tarde sobre este tema, não é? Sim. Houve e ainda há. Hoje há um às 4 da tarde e amanhã há outro às 6 da tarde. Hoje é com uma massagista, terapeuta, que volta a dar a sensibilidade onde a mulher perdeu a sensibilidade depois de uma mastectomia. E amanhã é uma conversa com uma ginecologista obstetra que nos vai falar também sobre o cancro de mama. São conversas interessantes, no fundo, que estão todas relacionadas com o mesmo tema. Ora, muito bem, já sabem que podem ver esta exposição no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, aqui em Lisboa. É esta exposição Mamaminha, que é, por acaso, até um nome bem curioso e bem mimoso ao mesmo tempo para retratar tudo isto, onde a Inês Carrelhas está com esta exposição até domingo e que, no fundo, é uma forma de dar voz às mulheres que sofrem deste problema, que é o cancro de mama, e que muitas delas, enfim, vivem no silêncio, que é a pior coisa que pode existir, é a pessoa ter... É ficar calada. É ficar calada, é isso, viver nesse silêncio, não é? É bom dizer-se o que se sente. E passar aquela mensagem positiva de que as coisas também se podem resolver. Claro. Inês, muito obrigado. Quando houver mais exposições, venha aqui ao nosso Alô Portugal. Venha mais vezes. Obrigada, Zé. Sobretudo quando existirem mais trabalhos. E tem uma máscara toda bonita que fez questão em mostrar. E quando acabasse a nossa entrevista, a Inês colocava a máscara. Olha, Inês, um bom ano, tudo de bom. Que 2021 nos traga essa tal esperança e esses tais abraços que nós todos precisamos. Muito obrigada. Um beijinho muito grande para si. Obrigada, Zé. E deixe ficar, Inês, porque agora já sabe como acontece.